Irmã Margarida, há aqui uma questão que eu acho que é comum a quem começa um caminho para dentro de si mesmo, que é sempre perguntar quem sou. Mas assim que começamos o caminho e começamos a perceber que somos várias coisas, acho que a resposta a essa pergunta fica mais difícil. Porque se eu não sou os meus pensamentos, se eu não sou as minhas emoções, então o que é que eu sou? De que é que somos feitos? É muito linda esta questão, muito impactante, muito forte e muito, eu diria, e uma pergunta preciosa. Não sou apenas pensamentos, não, era isso, não era? Não sou apenas pensamentos, não sou apenas emoções, não sou apenas aquilo que faço. Quem sou eu? E esta é a questão que está no fundo de cada pessoa, eu diria no fundo de cada pessoa, e que cada ser humano deseja saber quem sou eu, para além disto que é material, para além disto que é visível, que é palpável, o que é que há em mim, o que é que há em cada pessoa que a faz ser quem é. Isto para mim é muito importante e ajudou-me muito, muito, e ajuda-me ainda hoje a visão que aprendi em Nova Humanitas e que vem do André Rocher, psicopedagogo do século passado e que criou a metodologia ou pedagogia PRH, Relações, Personalidade e Relações Humanas, em França, e que depois, a partir daí, se formou em Portugal com a Maria dos Anjos de Los Rios, que foi sua discípula e contemporânea, e que criou a Nova Humanitas. E a visão que aí se tem da pessoa humana e onde se trabalha e onde se aprende, e aí eu aprendi muito, é de facto olhar a pessoa, olhar-me a mim, não são coisas teóricas, são práticas, olhar-me a mim e olhar cada pessoa na sua totalidade. Ou seja, e ele faz esta divisão, ele chama-lhe instâncias: a instância cerebral, a instância biológica, física, o corpo, a instância sensível, a sensibilidade, e o ser profundo, em que ele põe várias. O ser profundo, a essência da pessoa, que é constituída por uma consciência, uma inteligência profunda, que eu ia dizer que está lá, que já bem feitinha, pronta e acabada. É a essência, depois a rocha do ser, que assenta em três grandes pilares: a identidade, quem sou eu, quais são as riquezas, as potencialidades que me constituem, e aqui é isto que eu chamo nascentes, e tudo aquilo que é o bem, o bom e o muito bom que a pessoa humana está feita. Portanto, essa identidade, aquilo que identifica cada pessoa, e cada uma é diferente porque há a maneira como se organizam as coisas, organiza essa riqueza, esse tesouro escondido é diferente em cada pessoa. A identidade, hum, a identidade, o agir essencial, ou seja, nós viemos ao mundo para fazer muita coisa, somos capazes de fazer muita coisa, mas há algo que é específico para nós fazermos. E isto é muito importante, cada pessoa saber, ir descobrindo para que é que eu estou feita, o que é que está dentro de mim que precisa de que quer vir para fora e que eu ainda não sei bem o que é. E eu senti isto de uma forma muito clara na minha vida, num dado momento. Isto é progressivo. Num dado momento, aos 23 anos, era: eu para que é que estou feita? Deus quer-me religiosa, consagrada no convento. Gostou muito, mas fui. Vivi lá 40 anos encantada e feliz da vida, porque ela estava muito bem. A partir de dada altura, eu comecei a sentir: mas isto que eu vivo, isto que eu sinto, é muito bom, muito belo, mas não pode ficar aqui fechado no convento, não pode ser só para mim. Eu preciso de levar isto a outras pessoas. E foi uma caminhada dolorosa, exigente e linda, na busca, que depois, vá lá, eu ia dizer, desaguou aqui na Nascentes de Luz, neste espaço, como. E hoje eu vejo, de facto, o projeto de Deus para mim, e vejo a minha vida toda como uma caminhada progressiva e uma aprendizagem e qualquer coisa que, em vista desta obra que Deus queria realizar. Eu falo com frequência de uma coisa que aconteceu quando eu cheguei ao convento, que vi coisas boas, havia lá coisas muito boas,
E dentro de mim era esta questão que eu não dizia a ninguém, mas que eu sentia. Mal empregado isto aqui só para nós. Se isto fosse na Maceira, para os jovens, eu ia daqui do grupo de jovens, para os jovens que lá estão, eles iam ficar encantados com isto. Depois fui vivendo, e o que era isto? Era ir encontrando aquilo que era a essência, a razão profunda da minha existência. Eu sentia lá. E é isto que é este mais que se vai descobrindo ao longo da vida. E aqui, e ultimamente, sobretudo, eu tenho encontrado pessoas e grupos que buscam muito esse sentido da sua vida. Têm uma profissão com um ordenado muito bom, a vida garantida economicamente, mas há mais. A isto eu chamo de dimensão espiritual da pessoa. Dimensão espiritual não significa religiosidade, é muito mais do que isso. É a dimensão do bem, do bom, muito bom, que Deus coloca dentro de cada pessoa. E eu costumo dizer de uma outra maneira, até brincando um pouco, é como se Deus dissesse a cada pessoa, olha, tu agora, chamando-a pelo nome, tu agora vais lá e levas isto da minha parte. E digo, entrega-lhe, confia-lhe um pacotinho, uma encomendinha de coisas boas para entregar a este nosso mundo. E isto é que eu acho que é o que está mais além, que faz essa dimensão espiritual profunda, a dimensão do ser e a dimensão isto é comum a toda a gente, e mais, e mais. Aqui a esta zona, isto é do André Rocher também, nunca chega nada de mal. Nunca. Então, mas não há pessoas más. As pessoas não são más. Vivem situações que bloqueiam, e nós todos vivemos, que bloqueiam essa riqueza, bloqueiam essas nascentes, e como aquilo, e depois semeiam lá agressividade, violência e etc, por aí além. Mas no fundo de cada pessoa está o bem, o bom e o belo que Deus colocou em nós. É isso mais, é esta dimensão profunda do ser. E olhar assim, quando eu trabalhei com os sem-abrigo em Fátima, aquelas pessoas que estão em recuperação na comunidade Vida e Paz, aí eu pude experimentar a maravilha que é cada pessoa, mesmo quando estragada pela vida, pelos consumos, por tanta coisa que sofreu, mas quando nós a ajudamos a chegar ao essencial de si, ela é verdadeiramente um jardim, é verdadeiramente, deixa que jorrem dentro de si verdadeiramente as nascentes do amor, da paz, da felicidade, da alegria, da generosidade. E eu vejo isso aqui, cada vez que vêm os voluntários da comunidade Vida e Paz, é isso. Gente que passou por coisas tão ruins e tão difíceis na vida, mas que agora busca o melhor de si. É muito mais do que aquilo que fez, certo e errado. E cada pessoa também. É a essência, é o bom, belo, muito belo, que Deus confia a cada pessoa, e isto é desafiador para o mundo e para mim também. Porque é assim que Deus, Criador, nos enviou a todos. Portanto, essa dimensão onde reside o bem e o belo que todos temos dentro, já nasce connosco. Exatamente, ela nasce, somos modelados com ela. Eu não sei como é que é, mas a imagem de, vá lá, quando nós chegamos a este mundo ao ventre da nossa mãe, nós somos um tesouro vindo de Deus. E trazemos connosco um tesouro escondido, a Bíblia chama-lhe um tesouro em vasos de barro, mas um tesouro de riqueza para oferecer ao mundo. E por isso nós olhamos, e isto comprova-se facilmente, nós olhamos para as crianças e o que é que vemos? O encanto, a ternura, a beleza, a maravilha, e ficamos deliciados com as crianças, porque elas são essa presença do bom e do belo que Deus colocou em nós e nos confia. Isto nos responsabiliza de maneira espantosa.